A festa de despedida começou antes de eu terminar de esvaziar minha gaveta. Colocaram bexigas tortas na divisória, compraram um bolo seco de padaria e escreveram com cobertura azul: "Boa sorte no novo setor." Só que ninguém ali estava me desejando sorte. Eles estavam comemorando minha queda. Meu nome é Mariana Alves. Eu tinha 34 anos. Trabalhava como analista administrativa numa empresa de logística em São Paulo. E naquele dia eu tinha acabado de ser realocada pelo RH. Essa foi a palavra bonita que usaram, realocada. Como se eu fosse uma cadeira quebrada sendo empurrada para outro canto do prédio. O que ninguém sabia era que aquela transferência não tinha sido castigo. Era a primeira porta se abrindo depois de 4 anos de humilhação silenciosa. Eu fiquei parada na entrada da Copa segurando uma caixa de papelão com meus cadernos, minha caneca lascada e uma foto antiga da minha mãe. A risada morreu por meio segundo quando me viram, mas voltou mais alta, mais falsa, mais cruel. Patrícia, que passara 3 anos copiando minhas planilhas e apresentando como se fossem dela, levantou um copo de refrigerante e disse: "Gente, brinda." A paz finalmente voltou para o departamento. Algumas pessoas abaixaram os olhos, outras riram porque era mais fácil rir do que discordar. E no centro da mesa, encostada na pia como se fosse dona do prédio inteiro, estava Cláudia Menezes, minha gerente. Cabelo impecável, colar de pérolas, sorriso pequeno. Ela tinha o talento raro de destruir alguém com voz doce. Foi ela quem disse, 2 dias antes, que eu precisava aprender a ser mais flexível se quisesse sobreviver no mundo corporativo. Flexível, no dicionário dela, significava aceitar reunião marcada às 7 da noite. Significava refazer relatório dos outros sem ter meu nome nele. Significava ouvir piadas sobre minha roupa, minha idade, minha solteirice, minha cara fechada. Significava sorrir quando Vinícius, o supervisor financeiro, dizia que eu era competente demais para ser querida. Significava engolir seco. Por muito tempo, eu engoli. A primeira vez que percebi que eu era o alvo foi numa terça-feira comum, quase 2 anos antes daquela festa. Eu tinha passado uma madrugada inteira ajustando um relatório de custos de transporte, cruzando notas fiscais, comprovantes de pedágio e contratos de fornecedores. Entreguei o arquivo às 8h12 da manhã. Às 10, Cláudia apresentou o mesmo relatório para a diretoria com o nome de Patrícia no rodapé. Quando eu a procurei depois, com as mãos geladas e a voz menor do que eu gostaria, Cláudia nem levantou os olhos da tela. "Mariana, você precisa entender uma coisa," ela disse. "Nem todo mundo nasceu para aparecer. Alguns funcionários funcionam melhor nos bastidores. Aquilo entrou em mim devagar como uma farpa. Não doeu tudo na hora. Doeu depois, quando percebi que ela tinha dito exatamente o que pensava de mim. Eu não era incompetente. Essa era a parte que mais irritava todos eles. Eu era pontual, organizada, cuidadosa com documentos e boa demais em perceber quando uma conta não fechava. No começo, achei que isso me protegeria. Existe uma ingenuidade estranha em quem trabalha direito. A gente acredita que evidência basta, que resultado fala sozinho, que chefe justo reconhece esforço. Depois aprende que alguns ambientes não premiam competência. Punem. O departamento de operações ficava no 12º andar, num canto com janelas grandes e ar-condicionado sempre forte demais. Era o tipo de lugar onde todo mundo falava em time, mas ninguém segurava a porta para quem vinha atrás. Minha mesa era a última fileira, perto do armário de arquivos físicos, porque Cláudia dizia que eu gostava de coisas antigas. Ela falava rindo. Eu também ria, até parar de achar graça. Minha mãe tinha morrido 5 anos antes, e eu ainda carregava dela um hábito teimoso: anotar tudo. Ela fora professora de escola pública em Guarulhos por 30 anos e dizia que memória é frágil quando alguém poderoso decide mentir. Então eu anotava datas, horários, mudanças de pedido, versões de arquivos, nomes de quem aprovava o quê. No começo era só disciplina, depois virou defesa. O meu caderno preto ficava sempre na segunda gaveta, debaixo de um pacote de lenços e de uma caixa de clips. Nele, eu registrava solicitações estranhas, cortes sem justificativa, pagamentos empurrados para fornecedores indicados por Vinícius, revisões que Cláudia mandava apagar antes da auditoria.
Eu não escrevia pensando em vingança. Escrevia porque, quando todo mundo tenta convencer você de que está exagerando, o papel vira uma forma de sanidade. Naquela empresa, o abuso nunca vinha berrando. Vinha com convite de reunião, vinha com só dessa vez, vinha com você sabe que eu conto com você, vinha com não leva para o pessoal. E quando eu dizia que estava sobrecarregada, Cláudia inclinava a cabeça e respondia: Mariana, cuidado, essa postura defensiva pode prejudicar sua imagem. Minha imagem. Como se minha imagem estivesse fazendo hora extra sem receber. Houve um dia específico em que quase pedi demissão. Era fim de trimestre, e a diretoria cobrava uma apresentação sobre atrasos de entrega no Sul. Eu tinha identificado que o problema vinha de uma transportadora nova, contratada sem cotação completa, com aprovação direta de Vinícius. Quando mencionei isso numa reunião, ele ficou vermelho, riu baixo e disse: Mariana adora achar conspiração em planilha. Deve ser falta de vida social. A sala inteira riu, inclusive Cláudia. Eu senti o rosto queimar e olhei para minha tela como se a resposta estivesse escondida entre as células do Excel. Não estava. O que estava ali era o meu trabalho. O erro. A prova. Mesmo assim, quando a ata da reunião saiu, minha observação tinha desaparecido. No lugar, escreveram que eu me comprometia a revisar inconsistências internas. Foi assim que transformaram o problema deles em falha minha. Depois disso, comecei a salvar cópias em uma pasta pessoal criptografada. Não era ilegal. Eram documentos que eu produzia, e-mails que recebia, versões de relatórios com trilhas de alteração. Eu fazia backup dos anexos antes que sumissem do sistema. Guardava prints de mensagens no Teams quando alguém pedia alteração verbal e depois negava. Não contei a ninguém, nem ao meu irmão, que achava que meu emprego era estável e meu silêncio era temperamento. Meu irmão, Rafael, sempre dizia que eu devia não arrumar confusão. Ele era do tipo que confundia paz com ausência de confronto. Quando eu tentava explicar, ele perguntava se não era melhor aguentar até aparecer outra oportunidade. Talvez fosse. Talvez eu também tivesse medo de descobrir que, fora dali, eu não sabia mais quem era. Ambientes assim fazem uma coisa perversa. Primeiro roubam sua voz. Depois fazem você acreditar que nasceu calada. A transferência veio numa quinta-feira, às 4h40 da tarde. Um e-mail do RH apareceu com o assunto Movimentação Interna, Mariana Alves. Eu li sozinha, na minha mesa, enquanto Patrícia cochichava com Vinícius do outro lado. O texto dizia que, a partir da segunda-feira seguinte, eu deixaria operações e passaria a responder a uma nova unidade da companhia. Não dizia o nome completo do projeto, só dizia Estrutura Estratégica. 5 minutos depois, Cláudia me chamou para uma sala pequena de vidro. Ela estava com uma pasta bege na frente, mas não abriu. Mariana, nós avaliamos que seu perfil já não combina com a energia do departamento, disse. Energia. Como se eu fosse uma lâmpada fria demais. A empresa está te dando uma chance de recomeçar em uma área mais compatível com sua personalidade. Menos exposição, menos pressão, menos necessidade de interação. Eu olhei para ela e perguntei qual seria exatamente a nova área. Cláudia sorriu com um canto da boca. Você vai saber com detalhes na integração. Por enquanto, apenas organize sua saída sem criar clima. Aquela expressão, criar clima, era uma das armas preferidas dela. Qualquer dor minha virava clima. Qualquer limite virava drama. Qualquer pergunta virava ameaça à harmonia de quem já tinha decidido me empurrar para fora da sala. Na sexta de manhã, minha senha perdeu acesso a algumas pastas compartilhadas. À tarde, já tinham anunciado minha despedida no grupo interno, com emojis de foguete e coração. Ninguém perguntou se eu queria festa. Ninguém perguntou para onde eu ia. A verdade é que eles não precisavam saber para comemorar. Para eles, bastava eu sair. A minha ausência era o presente. Eu não chorei no banheiro naquele dia, embora tenha sentido vontade. Fui até a pia, lavei as mãos devagar e encarei meu reflexo no espelho manchado. Eu parecia cansada, mas não destruída. Havia uma diferença. No bolso do meu blazer, meu celular vibrava com uma mensagem de um número que eu ainda não conhecia. Mariana, aqui é Eduardo Salles, da Diretoria de Integridade. Sua reunião de onboarding foi antecipada. Por favor, mantenha a discrição até segunda. Li a mensagem 3 vezes.
Depois guardei o celular e voltei para minha mesa como se nada tivesse acontecido. Integridade. Aquela palavra ficou batendo dentro de mim, enquanto Patrícia me perguntava, alto o suficiente para todos ouvirem, se eu precisava de ajuda para carregar minha caixinha da derrota. Eu sorri pouco, não por educação, por controle. O que Cláudia não sabia era que a tal estrutura estratégica tinha sido criada depois de uma denúncia externa sobre contratos de transporte, notas duplicadas e favorecimento de fornecedores. O que Vinícius não sabia era que alguns arquivos que ele mandara apagar ainda existiam. O que Patrícia não sabia era que o relatório que ela assinara com meu trabalho carregava metadados, comentários ocultos e versões salvas com horário exato. E o que nenhum deles sabia, naquela copa enfeitada com bexigas baratas, era que eu não estava sendo enviada para um porão. Eu estava sendo levada para a sala onde as luzes seriam acesas. Ainda assim, naquele momento, eu continuei com a caixa nos braços e deixei que eles pensassem que tinham vencido. Às vezes, a parte mais difícil da revanche é não interromper a mentira antes da hora. Cláudia bateu uma colher no copo para chamar a atenção. Pessoal, vamos agradecer a Mariana pelos anos de dedicação discreta, disse, saboreando a palavra discreta como se fosse insulto fino. Nem todos se adaptam ao ritmo de uma área de alta performance, mas todo mundo merece encontrar seu lugar. Ela me olhou então, direta, esperando que eu ficasse pequena. Eu fiquei em silêncio, só que, pela primeira vez, meu silêncio não era medo. Vinícius apareceu com uma faca de plástico para cortar o bolo e comentou: tomara que lá tenham paciência para revisar cada vírgula do jeito que você gosta. Mais risadas. Patrícia completou: ou talvez seja um setor onde ninguém precise ouvir reclamação. Eu apoiei a caixa na mesa, tirei minha caneca de dentro para não quebrar e reparei que minha mão tremia, não de vergonha, de esforço para não dizer o que eu sabia. Foi então que uma estagiária nova, Júlia, entrou na copa com o celular na mão e a expressão confusa. Ela tinha começado havia apenas 3 semanas e ainda não aprendera a fingir crueldade para caber no grupo. Mariana, ela disse, baixo demais para a festa e alto o suficiente para mudar o ar. É verdade que você vai para a diretoria de integridade corporativa? A faca de plástico parou no meio do bolo. Patrícia virou o rosto primeiro. Vinícius perdeu o sorriso como quem perde o chão por um segundo. Cláudia continuou imóvel, mas eu vi sua garganta se mover. Pela primeira vez em 4 anos, aquela sala inteira ficou em silêncio por minha causa. Não porque eu tinha sido humilhada, porque eles começaram a entender que talvez eu tivesse sido escolhida para olhar para trás. Eu peguei minha caixa de novo, ajeitei a foto da minha mãe por cima dos cadernos e respondi apenas: na segunda eu começo. Não acrescentei nada, não expliquei, não ameacei. Só caminhei até a porta enquanto as bexigas balançavam no ar-condicionado e ninguém mais tinha coragem de rir. Antes de sair, ouvi Cláudia dizer meu nome com uma voz que nunca tinha usado comigo, quase gentil, quase assustada. Eu parei no corredor, mas não virei de imediato. Durante anos, ela tinha me ensinado que certas pessoas só escutam quando perdem o controle da sala. Atrás de mim, todos esperavam que eu dissesse alguma coisa, qualquer coisa que revelasse o quanto eu sabia, mas eu apenas olhei para o reflexo deles no vidro da porta e percebi que a festa de despedida não tinha sido o fim da minha história. Tinha sido o convite. Na segunda-feira, entrei no prédio 15 minutos antes do meu horário, com a mesma caixa de papelão nos braços e uma calma que eu ainda não sentia por dentro. A recepção parecia igual, o elevador parecia igual, até o cheiro de café queimado no térreo era o mesmo. Mas eu sabia que algo tinha mudado. Pela primeira vez em anos, eu não estava subindo para pedir espaço numa mesa onde ninguém queria que eu sentasse. Eu estava subindo para uma sala que me chamara pelo que eu sabia. A diretoria de integridade ficava no 16º andar, 2 andares acima de operações. Eu nunca tinha ido lá. Era uma área silenciosa, com paredes foscas, portas que fechavam devagar e gente que falava baixo porque não precisava disputar atenção. Eduardo Salles me recebeu na porta com um aperto de mão firme e nenhum sorriso falso. Ele era um homem de quase 50 anos, cabelo grisalho, camisa simples,
olhar de quem lia pausas melhor do que discursos. Mariana, antes de qualquer coisa, ele disse, apontando para uma sala pequena. A sua transferência não foi solicitada pela sua gerente, foi aprovada acima dela. Aquela frase me atingiu de um jeito estranho. Não era alívio completo, ainda não. Era como se alguém tivesse retirado uma mão invisível da minha garganta. Sentei diante dele com meu caderno preto sobre o colo e, pela primeira vez em muito tempo, não senti vergonha dele. Eduardo abriu uma pasta com meu nome impresso na etiqueta. Dentro havia cópias de relatórios, prints de sistemas, histórico de alterações e algumas denúncias anônimas. Meu estômago apertou quando reconheci arquivos que eu mesma tinha preparado meses antes, mas com assinaturas de outras pessoas. Estamos conduzindo uma revisão interna sobre contratos de transporte, reembolsos duplicados e possível favorecimento de fornecedores, ele disse. Seu nome apareceu de duas formas, como autora técnica de documentos e como alguém que questionou inconsistências. Eu fiquei quieta por alguns segundos, não porque não tivesse o que dizer, mas porque uma parte minha ainda esperava a armadilha. Em operações, toda conversa séria terminava com alguém distorcendo minhas palavras. Eu tinha aprendido a responder devagar, a escolher verbo, a não entregar emoção. Eduardo percebeu. Ele empurrou um copo d'água na minha direção e disse: "Você não está sendo investigada como responsável, Mariana. Nós precisamos entender o que você viu." Foi aí que a minha transferência começou a ganhar outra forma. Não era prêmio, nem resgate, nem justiça pronta. Era trabalho. Trabalho sério. Eu não seria colocada numa cadeira especial para assistir à queda de ninguém. Eu teria que abrir caixas antigas, rastrear versões de planilhas, reconstruir decisões tomadas em corredores e provar, linha por linha, que aquilo que eu tinha vivido não era implicância. Era um padrão. Nos primeiros dias, minha rotina mudou completamente. Em vez de apagar incêndios criados por Cláudia, eu analisava processos com Eduardo e uma auditora chamada Renata Figueiredo, uma mulher direta, de voz baixa e olhos cansados. Ela me ensinou a montar uma linha do tempo formal, separando fatos de interpretações. "O sentimento importa para você", ela disse, sem frieza. "Para o relatório, precisamos mostrar o rastro." Aquela frase virou uma espécie de âncora. O rastro estava por toda parte. Havia contratos aprovados sem 3 cotações, pedidos de urgência que sempre favoreciam a mesma transportadora, anexos substituídos depois do horário comercial, notas fiscais pagas 2 vezes com justificativas copiadas. Em vários pontos, apareciam comentários meus marcados como resolvidos sem resposta. Em outros, minhas observações tinham sido apagadas e reapareciam depois em apresentações assinadas por Patrícia. Nada isolado parecia suficiente. Junto, formava uma parede. Enquanto isso, no 12º andar, a festa de despedida tinha virado ressaca. Júlia me contou por mensagem que, depois que eu saí da Copa, ninguém tocou no bolo por quase 10 minutos. Cláudia chamou todo mundo de volta ao trabalho, mas passou o resto da tarde trancada na sala. Vinícius, que sempre falava alto demais, ficou mudo. Patrícia tentou brincar dizendo que integridade devia ser um nome chique para arquivo morto. Ninguém riu. Eu não respondi a quase nenhuma mensagem. Havia convites repentinos para café, perguntas disfarçadas de curiosidade e até um "espero que esteja bem" enviado por uma colega que passara anos fingindo não ouvir as piadas. Eu entendia o movimento. Quando alguém que você desprezou muda de lugar, as pessoas começam a recalcular o próprio passado. Não por arrependimento, por medo de terem sido vistas. Na quarta-feira, Eduardo pediu que eu trouxesse qualquer registro pessoal relacionado a mudanças de relatório e solicitações de exclusão. Eu levei o caderno preto dentro de uma pasta azul, como se carregasse algo frágil. Antes de entregar, passei a mão pela capa. Pensei na minha mãe corrigindo provas na mesa da cozinha, dizendo que gente honesta não precisa fazer barulho, mas precisa guardar recibo. Eu quase sorri, quase chorei. Renata folheou o caderno com cuidado. Cada página tinha data, horário, nome de quem pediu alteração, referência do arquivo e uma frase curta sobre o contexto. Não havia xingamento, nem desabafo, nem vingança escrita. Só fatos. Ela parou numa página de março,
onde eu tinha anotado uma reunião sobre a transportadora Rota Prime. Você escreveu que Vinícius pediu para remover a comparação de preços antes da apresentação à diretoria. Disse. Você tem o arquivo original. Eu tinha. Estava numa pasta criptografada no meu computador pessoal, com backup em nuvem e outro em um pendrive, guardado numa lata de biscoitos no armário da cozinha. Na época, achei exagero. Depois de anos sendo chamada de dramática, você começa a duvidar até da própria prudência. Mas naquele dia, quando conectei o pendrive na máquina isolada da auditoria e vi os arquivos abrindo, percebi que minha paranoia tinha sido apenas memória protegendo dignidade. O documento original mostrava que a Rota Prime era 12% mais cara do que duas concorrentes e tinha índice maior de atraso. A versão apresentada por Patrícia removia a tabela comparativa, suavizava os riscos e atribuía a recomendação à análise conjunta da equipe. Nos metadados, meu nome aparecia como criadora do arquivo. O último editor, antes da apresentação, era Vinícius. Entre as versões, havia um comentário de Cláudia. Retirar detalhes que podem gerar resistência. Renata ficou imóvel por alguns segundos. Eduardo cruzou os braços e olhou para a tela sem pressa. Ninguém comemorou. Gente séria não comemora quando encontra sujeira. Mas eu senti uma coisa funda se mexer dentro de mim. Durante anos, tinham me tratado como se eu enxergasse fantasmas em planilhas. Agora, na tela iluminada, estava uma parte concreta do fantasma. Nome, data, horário e intenção. A consequência veio rápido, mas não de forma visível. Integridade bloqueou alterações em determinados contratos, pediu preservação de e-mails e notificou TI para congelar históricos de acesso. Eu fui orientada a não comentar nada com antigos colegas, nem com quem se aproximasse de maneira amigável demais. Quando um padrão começa a ser cercado, Eduardo disse, ele tenta parecer acidente. Eu anotei a frase mentalmente, parecia feita para Cláudia. Na sexta daquela semana, ela me ligou. O nome apareceu na tela do celular às 7h40 da noite, justamente o horário em que ela costumava mandar demandas urgentes, fingindo que eram exceção. Eu encarei a chamada até cair. Em seguida, veio uma mensagem. Mariana, precisamos alinhar algumas pendências da sua transição. Não quero que você se complique por falta de comunicação. Li 2 vezes e bloqueei a vontade antiga de responder pedindo desculpa por existir. Na segunda mensagem, o tom mudou pouco, mas o suficiente para revelar a rachadura. Você sabe que sempre tentei te proteger. Algumas coisas podem ser mal interpretadas fora de contexto. Eu fiquei sentada na beira da cama, segurando o celular com as 2 mãos. Proteger era a palavra que pessoas como Cláudia usavam quando queriam reescrever o dano como cuidado. Ela não queria alinhar pendência nenhuma. Ela queria saber quanto da história tinha escapado das mãos dela. Eu encaminhei as mensagens para Eduardo, como tinham me orientado. Depois desliguei o celular e lavei uma xícara que nem estava suja, só para fazer alguma coisa com as mãos. Naquela noite, sonhei com a copa, as bexigas e o bolo azul. No sonho, eu tentava falar, mas a cobertura grudava na minha boca. Acordei antes das 5, com o peito apertado e uma raiva fria que eu não sabia onde colocar. Trabalhar na investigação não apagou o que tinha acontecido. Essa foi a parte que eu precisei entender. A possibilidade de justiça não devolvia minhas noites perdidas, nem os almoços engolidos em silêncio, nem as vezes em que fiquei no banheiro, tentando respirar sem fazer barulho. Eu ainda carregava o corpo de quem foi diminuída por muito tempo. Só que agora eu também carregava método. E método, em certos dias, era mais confiável que coragem. 2 semanas depois, a auditoria encontrou uma sequência de pagamentos fracionados para escapar de aprovação superior. Todos ligados à Rota Prime. Um dos comprovantes tinha sido anexado por engano numa pasta de despesas gerais e trazia uma observação curta, conforme alinhado com V. V podia ser muita coisa, mas, naquele contexto, V tinha sobrenome, sala envidraçada e hábito de rir quando alguém apontava erro. A peça que faltava veio de Júlia, embora ela não soubesse disso no começo. Ela me mandou uma mensagem perguntando se era normal pedirem para uma estagiária apagar gravações de reuniões antigas do Teams. Meu corpo inteiro ficou rígido.
Pedi que ela não fizesse nada e encaminhasse o pedido formal ao e-mail de integridade se sentisse segura. Ela demorou 15 minutos para responder. Foi a Patrícia que pediu. Disse que era a ordem da Cláudia. Quando a solicitação chegou, Renata pediu preservação imediata das gravações. Uma delas era de uma reunião de abril, em que eu tinha alertado sobre risco de conflito de interesse na contratação da Rota Prime. Eu lembrava daquela reunião porque, depois dela, Vinícius me chamou de fiscal de funeral na frente de 2 pessoas. Na gravação, minha voz aparecia calma, explicando números. Depois vinha Cláudia interrompendo. Mariana, não complique o que a liderança já validou. Ouvir aquilo do lado de fora foi pior do que eu esperava. Na época, eu tinha saído da sala achando que talvez meu tom tivesse sido duro, talvez eu tivesse insistido demais, talvez eu realmente dificultasse as coisas, mas a gravação não mostrava uma mulher difícil, mostrava uma profissional tentando impedir um erro, mostrava também a leveza com que eles me empurraram para o papel de problema. A mentira ficava menor quando vista sem medo. Na mesma gravação, quase no fim, Vinícius dizia que a Rota Prime tinha relação antiga com gente de confiança. Patrícia ria e perguntava se era para registrar aquilo em ata. Cláudia respondia: claro que não. A ata quem revisa sou eu. Foi a primeira vez que Renata pausou o vídeo e respirou fundo de um jeito que pareceu raiva contida. Eduardo apenas anotou o minuto exato. Eu reconheci o gesto. Era assim que pessoas cuidadosas ficavam furiosas. A investigação começou a incomodar quem nunca tinha sido incomodado. Operações recebeu pedidos formais de esclarecimento. Vinícius passou a cobrar a equipe por e-mail, com cópia para meio mundo, como se sempre tivesse sido transparente. Patrícia começou a me mandar mensagens educadas demais, cheias de querida e saudades. Cláudia, por outro lado, ficou silenciosa por 3 dias. O silêncio dela não era rendição, era cálculo. Na sexta-feira seguinte, antes do almoço, recebi um envelope interno sem remetente na minha nova mesa. Dentro havia uma cópia impressa de uma advertência antiga que Cláudia tentara aplicar contra mim meses antes, mas que o RH nunca formalizara. No topo, alguém escrevera à mão: cuidado com o que você está fazendo. Você também tem histórico. Fiquei olhando para aquela folha e senti a velha vergonha tentar voltar, obediente, como cachorro treinado. Mas aquele histórico tinha uma história. A advertência fora criada depois que eu me recusei a alterar a data de aprovação de um contrato no sistema. Cláudia disse que eu tinha sido insubordinada. Eu respondi por e-mail, copiando o manual de conformidade da empresa, que a alteração retroativa sem justificativa formal era proibida. Depois disso, o assunto desapareceu. Ou eu achei que tinha desaparecido. Pessoas como Cláudia nunca jogam fora uma faca, só guardam para a próxima ocasião. Entreguei o envelope a Eduardo sem dizer muito. Ele leu, levantou os olhos e perguntou se eu tinha a troca de e-mails. Eu tinha. Estava no mesmo backup, numa pasta chamada Condutas Sensíveis, nome que eu mesma criara numa noite em que tremia de exaustão. Quando abri o arquivo, apareceu minha resposta educada, firme, com trecho do manual anexado. Abaixo, a última mensagem de Cláudia. Você está tornando isso mais difícil do que precisa ser. Eduardo imprimiu a troca inteira e colocou na pasta principal. Isso não te prejudica, ele disse. Isso mostra que você resistiu a uma irregularidade. Eu não respondi na hora. Fiquei olhando para aquelas páginas e senti uma tristeza antiga, quase infantil. Quantas vezes eu tinha voltado para casa pensando que minha firmeza era defeito? Quantas vezes deixei pessoas pequenas me convencerem de que integridade era teimosia, mais do que eu gostaria de admitir? Naquele fim de tarde, passei pelo 12º andar para buscar um livro que tinha ficado no armário de arquivos. Não avisei ninguém. Quando a porta do elevador abriu, algumas conversas pararam imediatamente. O departamento parecia menor do que antes, como se minha distância tivesse reduzido o tamanho do medo. Fui direto ao armário. Minha antiga mesa já estava ocupada por uma pilha de caixas vazias. Nem cadeira tinha mais. Patrícia apareceu atrás de mim com um sorriso treinado. Mari, que bom te ver. A gente precisa marcar um café para conversar sem ruído, sabe? Ela falava como se nunca tivesse segurado o copo de refrigerante na minha festa de humilhação. Eu peguei meu livro,
Fechei o armário e respondi que minha agenda estava sob demanda da nova diretoria. O sorriso dela vacilou. Pequenas verdades fazem isso. Não derrubam, mas riscam a superfície. Antes que eu chegasse ao elevador, Cláudia saiu da sala dela. Mariana, chamou. A voz estava doce demais para ser espontânea. Eu parei, mas não me aproximei. Ela caminhou até mim com passos medidos, consciente de todos os olhos no ambiente. Eu espero que você esteja sendo responsável com qualquer informação que circule por aí, disse. Uma carreira pode ser destruída por interpretação errada, inclusive a sua. Olhei para ela e, pela primeira vez, não senti necessidade de me defender. A ameaça estava clara, mas também estava pequena. Eu tinha passado anos diante daquela mulher, como se ela guardasse a chave da minha vida. Agora eu sabia que ela guardava apenas a chave de uma sala que eu não ocupava mais. Eu também espero responsabilidade, Cláudia, respondi, principalmente com documentos. Foi só isso. O rosto dela não mudou muito, mas os olhos mudaram. Atrás dela, Vinícius fingiu olhar para a tela. Patrícia baixou a cabeça. Júlia me observava de longe, pálida, segurando uma pasta contra o peito. Eu entrei no elevador com meu livro na mão, e, quando as portas começaram a fechar, vi Cláudia ainda parada no corredor. A mulher que tinha organizado minha queda agora parecia tentar calcular de que altura ela mesma podia cair. Naquela noite, recebi um e-mail encaminhado por engano para um grupo antigo do departamento. Era de Vinícius para Cláudia, enviado minutos depois da minha saída do andar. A mensagem tinha apenas uma linha. Ela tem mais coisa do que imaginávamos. Eu fiquei olhando para a tela por um tempo longo, sem respirar direito. Não era a confissão final. Não era ainda a virada completa, mas era o primeiro sinal de que eles tinham parado de rir. E quando o medo troca de lado, a sala inteira muda de temperatura. O e-mail de Vinícius ficou aberto na minha tela por quase 5 minutos. Ela tem mais coisa do que imaginávamos. Aquela frase não parecia ameaça, parecia diagnóstico. Eles finalmente tinham entendido que o meu silêncio nunca fora vazio. Eu encaminhei a mensagem para Eduardo, anexei o cabeçalho completo e fechei o notebook. Depois, fiquei sentada no escuro da sala, ouvindo o zumbido baixo da geladeira, com a sensação estranha de quem vê uma porta antiga começar a ranger sozinha. Na manhã seguinte, Eduardo não demonstrou surpresa. Ele leu o e-mail, imprimiu uma cópia e colocou na pasta do caso, entre a gravação da reunião de abril e a troca sobre a data retroativa do contrato. Quando alguém escreve isso, Mariana, não está preocupado com fofoca, ele disse. Está preocupado com evidência. Eu assenti, mas por dentro senti um frio preciso. Evidência era a palavra que agora me protegia. Também era a palavra que podia fazer todos eles tentarem me destruir antes. A primeira tentativa veio pelo caminho mais previsível: reputação. Na terça-feira, uma colega de outro setor me chamou no café com cuidado demais e perguntou se eu estava bem. O tom dela denunciava que alguém tinha contado alguma coisa antes. Fingi não entender. Ela baixou a voz e disse que estavam comentando que eu tinha saído de operações porque não sabia trabalhar em equipe e que agora estava tentando prejudicar antigos colegas para se vingar. Eu agradeci pela preocupação. Peguei meu café e não perguntei quem tinha dito. Não precisava. A assinatura de Cláudia estava no estilo, não no nome. Ela nunca acusava diretamente quando podia plantar uma dúvida elegante. Dizia: pelo que ouvi, parece que não quero julgar. Era assim que uma mentira andava de salto alto pelo corredor, fingindo ser cuidado. Eu já tinha visto aquilo acontecer com 2 pessoas antes de mim. Só que comigo havia uma diferença. Eu não corri atrás de ninguém para me explicar. Anotei data, horário, local e o conteúdo da conversa. Depois enviei a Eduardo como registro de possível retaliação reputacional. Essa expressão me soou fria demais para o que eu sentia, mas era útil. Transformava veneno em categoria. Transformava humilhação em item de relatório. Eu percebi ali que maturidade, às vezes, não é perdoar. É aprender a nomear corretamente aquilo que fizeram com você. No mesmo dia, Júlia me mandou outra mensagem. A Cláudia pediu para eu separar e-mails antigos seus com tom difícil. Eu li aquilo durante o almoço e senti a comida perder sabor. Tom difícil. Durante anos, tinham chamado de difícil qualquer e-mail
em que eu usasse datas, valores e regras internas. Respondi para Júlia que ela deveria cumprir apenas solicitações formais e manter os registros originais intactos. Ela respondeu com uma única palavra: entendi. Júlia era jovem, mas não era ingênua. Havia nela aquela tensão de quem percebe cedo demais que o mundo adulto premia covardia organizada. Ela não queria se envolver, eu sabia. Ninguém quer. Mas também não queria virar a próxima pessoa obrigada a apagar rastros para sobreviver. Naquele fim de tarde, ela encaminhou para a integridade a solicitação de Cláudia, com o print da conversa no Teams e o horário exato. Foi discreto. Foi suficiente. A partir daí, a investigação deixou de ser apenas sobre contratos e passou a incluir retaliação, obstrução e manipulação de registros internos. Eduardo convocou reuniões individuais com membros de operações. Não era um interrogatório dramático como em filme, era pior para quem mentia. Uma sala silenciosa, 2 pessoas anotando, perguntas repetidas de formas diferentes, documentos sendo mostrados no momento certo. A mentira, quando precisa manter postura por muito tempo, começa a suar. Patrícia foi uma das primeiras a ser ouvida. Eu não estava na sala, mas soube depois, pelos registros, que ela tentou se apresentar como funcionária sobrecarregada que apenas seguia orientações. Disse que assinava relatórios preparados em equipe e que nunca teve intenção de se apropriar do trabalho de ninguém. Quando perguntaram por que meu nome havia sido removido de 3 apresentações, ela respondeu que o modelo de arquivo já vinha assim. O modelo. Sempre existe um modelo para covardes. Renata me mostrou depois um comparativo das versões. Na primeira, meu nome aparecia como autora. Na segunda, comentários meus tinham sido aceitos, mas meu nome apagado. Na terceira, Patrícia surgia no rodapé como responsável pela análise. O caminho era limpo demais para ser acidente. Eu olhei para a tela sem prazer. Passei tanto tempo querendo que alguém visse que, quando finalmente viram, a sensação não foi vitória. Foi luto pelo tempo em que eu precisei provar o óbvio. Vinícius, por sua vez, escolheu arrogância. Entrou na entrevista dizendo que esperava que a empresa não confundisse decisão estratégica com burocracia de funcionário operacional. A frase chegou até mim porque Renata a citou com aquela calma que ela usava quando estava especialmente irritada. Ele tentou pintar a Rota Prime como escolha urgente para evitar perdas maiores e disse que eu tinha resistência pessoal a mudanças. Mariana sempre foi excelente tecnicamente, afirmou, mas tinha dificuldade de visão macro. Visão macro. Era bonito, quase convincente. Até Eduardo colocar diante dele a tabela original de preços, a gravação da reunião, o comentário de Cláudia pedindo para retirar detalhes e o histórico de pagamentos fracionados. Segundo o registro, Vinícius ficou em silêncio por 23 segundos antes de pedir para consultar seu advogado. Quando Renata me contou isso, não sorriu. Eu também não. Algumas quedas não fazem barulho alto. Só interrompem frases ensaiadas. Cláudia foi a última a ser chamada. Antes disso, ela tentou falar comigo de novo. Não por telefone. Pessoalmente. Eu estava saindo do prédio às 6h30, quando a vi perto das catracas, segurando a bolsa com as 2 mãos, como se tivesse ensaiado parecer humana. Mariana, você tem 1 minuto? Perguntou. A voz dela estava baixa, quase macia. Eu poderia ter passado direto. Mas parei, porque algumas conversas precisam existir para que a gente confirme que não está mais preso. Ela me convidou para um café na padaria da esquina. Recusei. Disse que, se fosse assunto de trabalho, poderia enviar por e-mail com cópia para a integridade. O rosto dela endureceu um pouco antes de voltar ao lugar. Você não precisa ser assim, disse. Eu sei que as coisas foram difíceis, mas você também sabe que eu sempre tentei equilibrar interesses. Uma gerente precisa proteger a equipe, a diretoria, os resultados. Às vezes alguém precisa ceder. A palavra ceder caiu entre nós como uma pedra antiga. Eu tinha cedido almoço, noite, autoria, saúde, voz. Tinha cedido tanto que por um tempo confundi desaparecimento com profissionalismo. Olhei para Cláudia e percebi que ela não estava pedindo desculpa. Estava negociando o tamanho da culpa. Eu não vou conversar sem registro, respondi. Ela respirou fundo, impaciente,
E então mostrou a frase verdadeira escondida por trás da doçura. Cuidado para não parecer ingrata. Ingrata. Ali estava a âncora dela. Depois de tudo, a palavra escolhida era essa. Como se permanecer anos sob abuso fosse oportunidade. Como se não ser destruída completamente exigisse agradecimento. Eu sentia a raiva subir pelo peito, quente e limpa. Mesmo assim, minha voz saiu calma. Gratidão não é dívida eterna, Cláudia, e proteção não deixa rastro de ameaça. Passei pela catraca antes que ela respondesse. Não olhei para trás. Naquela noite, abri minha pasta criptografada em casa e revisei tudo desde o começo. Havia mais do que eu tinha entregado. E-mails salvos, prints, versões de relatório, atas alteradas, mensagens de fim de expediente, instruções disfarçadas. No fundo de uma subpasta chamada Áudios, encontrei algo que quase esquecera. Uma gravação de voz feita no celular, numa noite em que Cláudia me chamara para uma sala sem câmera, depois de eu questionar a alteração retroativa do contrato. Eu nunca tinha usado aquela gravação porque sentia vergonha de tê-la feito. No Brasil, gravação de conversa própria pode ser aceita em certos contextos, mas eu não era advogada e não queria construir minha defesa sobre algo que pudesse virar contra mim. Naquela noite, porém, eu apenas ouvi. Minha respiração aparecia baixa no início. Depois vinha a voz de Cláudia. Mariana, você é inteligente. Não transforme uma formalidade em problema ético. A gravação continuava por quase 7 minutos. Em certo ponto, eu dizia que não assinaria a alteração retroativa sem justificativa formal. Cláudia ria curto e respondia. Você acha que alguém lá em cima vai proteger a analista? Cuidado. Gente rígida quebra. Eu parei o áudio ali. Fiquei imóvel, com a mão sobre a boca. Eu lembrava da frase, mas ouvir de novo foi diferente. Aquela mulher tinha me dado, sem saber, o retrato mais limpo de si mesma. No dia seguinte, entreguei o áudio a Eduardo e Renata, junto com o contexto por escrito. Não pedi que usassem. Apenas informei que existia. Eduardo ouviu com fones, sem interromper. Renata tomou notas. Quando terminou, ela tirou os óculos e massageou a ponte do nariz. Isso precisa ir para o jurídico trabalhista e para o comitê de ética, disse. Eduardo concordou. Eu senti uma pontada de medo. Leverage não é só poder, é peso. A partir daquele momento, tudo ficou mais controlado. O jurídico entrou formalmente. A preservação de documentos virou ordem interna, não pedido. A Rota Prime foi suspensa temporariamente de novos contratos, enquanto a revisão seguia. Operações recebeu aviso de que qualquer tentativa de apagar, substituir ou alterar arquivos relacionados resultaria em medida disciplinar. O prédio continuava funcionando como sempre, mas eu sabia que, por baixo do carpete cinza, as placas estavam se movendo. Foi então que Patrícia mudou de estratégia. Ela me esperou perto do banheiro do 16º andar numa quinta de manhã. Estava sem maquiagem pesada, com olhos vermelhos cuidadosamente visíveis. Mari, eu preciso falar com você como mulher, disse. Aquela intimidade me deu náusea. Ela nunca tinha me chamado de Mari antes da investigação. Eu respondi que não era apropriado. Ela segurou meu braço por meio segundo e soltou quando percebeu meu olhar. Eu só fiz o que mandaram, ela sussurrou. Você sabe como a Cláudia é. Se eu não assinasse, ela me queimava. Eu tenho filho pequeno, tenho financiamento, tenho medo. Pela primeira vez, havia verdade na voz dela. Isso tornou a conversa mais difícil, não mais simples, porque pessoas podem ser frágeis e ainda assim cruéis, podem ter medo e ainda assim escolher empurrar outra pessoa para o buraco. O sofrimento delas não apaga o dano que causaram. Eu pensei na festa de despedida, no copo erguido, na caixinha da derrota. Pensei nos relatórios com o nome dela, nas risadas quando Vinícius me humilhava, nas vezes em que ela se beneficiou da minha invisibilidade. Patrícia, eu disse, baixo, ter medo explica algumas coisas, não limpa tudo. Ela começou a chorar de verdade, ou perto disso. Eu não a abracei. A compaixão que exige que a vítima se torne almofada não é compaixão. É hábito de exploração. Na semana seguinte, o comitê marcou uma reunião extraordinária com presença de integridade, jurídico, recursos humanos e diretoria executiva. Eu não seria a acusadora principal.
Seria chamada para esclarecer pontos técnicos e confirmar a autoria de documentos. Ainda assim, sabia que aquilo era o centro da tempestade. Eduardo me entregou a pauta com antecedência. No topo estava escrito: revisão de conduta gerencial e irregularidades em contratação de fornecedor. A frase era seca. Por trás dela havia anos. Passei o fim de semana preparando uma linha do tempo limpa. Nada de adjetivos. Nada de me senti humilhada, embora eu tivesse me sentido. Nada de eles me perseguiram, embora tivessem. Apenas datas, documentos, versões, e-mails, gravações, pedidos de alteração, decisões e consequências financeiras. Coloquei tudo numa pasta física com divisórias coloridas. A azul era a autoria. A amarela era a contratação. A vermelha era a retaliação. A preta era a obstrução. Enquanto organizava a pasta na mesa da cozinha, percebi que minhas mãos não tremiam mais do mesmo jeito. Ainda havia medo, claro. Medo de ser chamada de amarga. Medo de me perguntarem por que fiquei tanto tempo. Medo de descobrirem um erro meu e usarem como se anulasse todo o resto. Mas havia também uma clareza nova. Eu não precisava ser perfeita para provar que fui prejudicada. Eu só precisava ser honesta e precisa. Na véspera da reunião, Rafael apareceu no meu apartamento sem avisar. Trouxe pão de queijo e aquela expressão de irmão mais velho que quer ajudar, mas chega atrasado. Ele tinha ouvido de uma conhecida que eu estava envolvida em problema grande na empresa. No começo, falou as frases de sempre, pedindo cautela, dizendo que emprego era coisa séria, que gente poderosa sempre saía por cima. Eu deixei que ele falasse. Depois coloquei diante dele uma parte da pasta. Ele leu em silêncio. Não tudo, mas o suficiente. Vi o rosto dele mudar devagar, como se estivesse entendendo não apenas a empresa, mas os anos em que eu chegava aos almoços de família cansada, quieta, com olheiras que ele chamava de excesso de trabalho. Mari, ele disse, usando um apelido que ainda pertencia à infância. Por que você nunca mostrou isso? Eu quase ri, mas não havia humor. Porque eu mesma ainda estava tentando acreditar em mim. Rafael abaixou a cabeça, pediu desculpa sem dramatizar, e talvez por isso a desculpa tenha entrado. Não consertava nada, mas reconhecia algo. Antes de ir embora, ele perguntou se eu queria que ele fosse comigo no dia seguinte. Eu disse que não. Aquela era uma sala que eu precisava atravessar sozinha. Não para provar força a ninguém, mas porque por anos eu tinha sido isolada naquele mesmo prédio. Agora, eu queria entrar acompanhada apenas da verdade. Na manhã da reunião, escolhi uma camisa branca simples, calça preta e o colar pequeno da minha mãe. Nada chamativo, nada que tentasse parecer invencível. Eu não estava indo para vencer uma guerra, estava indo para parar de perder a mesma batalha. No elevador, vi meu reflexo nas portas metálicas e me reconheci de um jeito estranho. Ainda era eu. Só que com a postura de alguém que não pedia autorização para ocupar espaço. Quando cheguei ao 16º andar, Eduardo já estava perto da sala do comitê. Renata revisava seus papéis com calma. Do outro lado do corredor, vi Cláudia entrando acompanhada por uma representante do RH. Ela usava o mesmo colar de pérolas da festa de despedida. Patrícia vinha atrás, pálida. Vinícius falava baixo ao telefone, mas parou assim que me viu. Por um segundo, todos nós ficamos no mesmo corredor, presos ao peso do que não podia mais ser desfeito. Cláudia me olhou como olhara na copa, esperando encontrar a antiga Mariana, aquela que baixava os olhos para facilitar a crueldade alheia. Mas eu não desviei, não sorri, não ataquei. Apenas segurei a pasta contra o peito e caminhei até a porta da sala. Antes de entrar, ouvi Vinícius murmurar algo para Patrícia. Não entendi as palavras. Também não importava. A partir dali, eles não seriam julgados pelo tom, seriam julgados pelo rastro. A sala tinha uma mesa oval, água em garrafas de vidro e uma tela grande na parede. Na ponta estava o diretor executivo da companhia, Henrique Barros, um homem que eu só tinha visto em comunicados internos. Ao lado dele, 2 pessoas do jurídico, a chefe de RH e um membro externo do comitê de ética. Ninguém parecia interessado em drama. Aquilo me acalmou. Drama sempre tinha sido a palavra usada para diminuir fatos. Ali, finalmente, os fatos tinham cadeira. Eduardo abriu a reunião
explicando o escopo da revisão. Sua voz era neutra, mas cada frase colocava mais concreto sobre o chão. Contratos sem cotação adequada, pagamentos fracionados, alteração de documentos, retaliação contra colaboradora transferida, tentativa de exclusão de gravações. Cláudia permanecia com as mãos cruzadas, rosto controlado. Vinícius olhava para a tela. Patrícia parecia menor do que na copa. Eu mantive a pasta fechada no colo. Então Henrique pediu que começassem pela linha do tempo dos relatórios. Renata projetou a primeira versão, com meu nome nos metadados. Depois a segunda, com comentários aceitos. Depois a terceira, assinada por Patrícia. Cláudia inclinou-se para o microfone e disse que aquilo era prática comum, que liderança consolidava materiais de equipe e que eu talvez tivesse dificuldade em compreender colaboração. A palavra colaboração quase me fez rir. Eu não ri. Eduardo não rebateu com opinião. Apenas passou para o próximo slide. Apareceu o comentário de Cláudia. Retirar detalhes que podem gerar resistência. Depois, a tabela removida mostrando que a rota Prime era mais cara e menos eficiente. Em seguida, o trecho da gravação em que eu alertava sobre o risco e Cláudia dizia para não complicar o que já fora validado. A sala ficou silenciosa, um silêncio diferente do da Copa, mais pesado, mais útil. Cláudia respirou fundo e tentou sorrir. A Mariana sempre foi muito zelosa, disse. Às vezes, o zelo dela ultrapassava a necessidade prática da operação. Era a mesma faca com outra embalagem. Eu senti todos os anos atrás daquela frase. A mulher difícil, a rígida, a que não entendia a visão macro. Antes, eu teria sentido vergonha. Naquela sala senti apenas clareza. Quando alguém não consegue negar os fatos, tenta patologizar quem os preservou. Henrique virou-se para mim. Mariana, você reconhece esses documentos e confirma que produziu as versões iniciais? Minha boca ficou seca, mas minha voz saiu estável. Confirmo. Ele perguntou se eu havia sido orientada a remover informações ou alterar registros. Eu abri a pasta na divisória vermelha, retirei 3 e-mails impressos e coloquei sobre a mesa. Fui orientada mais de uma vez. Quando me recusei, houve tentativa de advertência por insubordinação. O jurídico pediu os documentos. Passei as páginas sem pressa. A troca de e-mails mostrava o pedido de alteração retroativa, minha recusa com base no manual e a resposta de Cláudia, dizendo que eu tornava tudo mais difícil do que precisava ser. Cláudia mexeu no colar pela primeira vez. Um gesto pequeno. Para mim, enorme. Durante anos, ela tinha feito minhas mãos tremerem. Agora, a mão dela procurava um objeto para segurar. Vinícius tentou intervir, dizendo que decisões de fornecedor eram complexas e que ninguém ali entendia a pressão operacional. Eduardo pediu para apresentar os pagamentos fracionados. A tela mudou. Valores, datas, aprovações, anexos, justificativas copiadas. Depois veio o comprovante com a observação, conforme alinhado com V. Vinícius ficou vermelho, mas ainda não caiu. Gente acostumada a mandar demora para perceber que uma sala sem admiradores não responde ao mesmo teatro. A chefe de RH perguntou sobre a tentativa de apagar gravações. Patrícia começou a falar antes de Cláudia. Disse que tinha entendido ser uma limpeza de rotina, que talvez tivesse se confundido, que não imaginava a relevância. Renata projetou o print em que Patrícia escrevia para Júlia. Apaga as reuniões antigas antes que alguém tire do contexto. Ordem da C. O ar mudou de novo. Patrícia fechou os olhos. Cláudia olhou para ela como se traição fosse apenas ser pega cedo demais. Foi então que Eduardo pediu autorização para tocar o áudio da sala sem câmera. Meu corpo inteiro enrijeceu. Eu sabia o que vinha, mas saber não impede a pele de lembrar. Henrique autorizou. O som saiu pelas caixas com leve ruído. Minha voz recusando a alteração sem justificativa. A risada curta de Cláudia. E depois aquela frase. Você acha que alguém lá em cima vai proteger a analista? Cuidado. Gente rígida quebra. Ninguém falou por alguns segundos. Nem Cláudia, nem Vinícius, nem Patrícia. Eu olhei para a mesa, para minhas mãos, para o colar da minha mãe repousando perto do botão da camisa. A frase que um dia me fez sentir pequena, agora pairava naquela sala como prova. Não porque fosse a mais grave financeiramente, mas porque revelava a lógica por trás de tudo.
Eles não achavam que estavam errados. Achavam apenas que eu era pequena demais para impedir. Henrique tirou os óculos devagar. Senhora Cláudia, disse, a reunião será suspensa por 15 minutos para alinhamento do comitê. A voz dele continuava formal, mas a formalidade agora parecia uma porta se fechando. Cláudia finalmente virou para mim. Não havia doçura. Não havia pérolas suficientes para cobrir o medo. Ela sussurrou, baixo o bastante para tentar escapar da ata e alto o bastante para eu ouvir. Você não sabe o que está fazendo. Eu fechei a pasta com calma. Pela primeira vez, respondi sem sentir que minha sobrevivência dependia da reação dela. Sei, sim, eu disse. Estou parando de ceder. E enquanto o comitê se levantava, enquanto Vinícius evitava olhar para qualquer pessoa, enquanto Patrícia chorava sem plateia, eu entendi que a virada não seria um grito, seria aquela pasta preta sobre a mesa, aberta na página certa, esperando que todos voltassem para ouvir o resto. Quando voltamos para a sala, ninguém sentou do mesmo jeito. Antes do intervalo, Cláudia ainda ocupava a cadeira como gerente. Depois, ela parecia alguém tentando lembrar onde esconder as chaves de uma casa que já não era sua. Vinícius mantinha as mãos sob a mesa. Patrícia secava o rosto com um lenço pequeno, amassado, sem olhar para mim. Eu sentei no mesmo lugar, com a pasta fechada diante do meu corpo, e senti uma calma que não parecia vitória. Parecia precisão. Henrique abriu a segunda parte da reunião sem rodeios. Disse que o comitê analisaria não apenas irregularidades financeiras, mas também conduta de liderança e possível retaliação. A palavra retaliação atravessou a mesa como lâmina fina. Cláudia tentou interromper, dizendo que aquele termo era agressivo e que uma empresa responsável não podia condenar gestores por decisões difíceis. Henrique levantou a mão, sem grosseria. Ela parou. Foi a primeira vez que vi alguém silenciar Cláudia sem levantar a voz. Eduardo então apresentou a linha do tempo completa. Não como história triste, mas como engenharia de comportamento. Primeiro, minhas observações técnicas removidas. Depois, minha autoria apagada. Em seguida, tentativas de caracterizar minha postura como problemática. Por fim, minha transferência comemorada publicamente como se fosse punição. Cada item vinha acompanhado de documento, data, print, gravação ou metadado. O quadro na tela parecia simples demais para carregar 4 anos, mas carregava. Cláudia inclinou-se novamente para o microfone. Eu preciso contextualizar, disse, com aquela voz que durante anos transformara abuso em gestão. A Mariana tem dificuldade de receber feedback. Ela interpreta decisões de liderança como ataques pessoais. Talvez algumas brincadeiras tenham sido infelizes, mas nunca houve intenção de humilhar. Eu olhei para ela, e uma parte antiga de mim esperou sentir vergonha. Não veio, porque intenção não apaga repetição. E repetição, quando documentada, deixa de ser mal entendido. Renata abriu uma nova pasta digital. Na tela apareceram prints do grupo interno, onde anunciaram minha saída, com emojis, comentários e a frase de Patrícia sobre a paz finalmente voltar. Depois veio uma foto tirada por Júlia, sem que ninguém notasse, da copa decorada com bexigas e o bolo azul. Boa sorte no novo setor. Eu não sabia que aquela imagem existia. Ver a cobertura azul projetada em tamanho enorme fez meu estômago apertar. A crueldade parecia ridícula. Ainda assim, doía. Patrícia começou a chorar antes que perguntassem qualquer coisa. Disse que a festa era apenas uma despedida, que ninguém imaginou que eu me sentiria exposta, que talvez o humor tivesse passado do ponto. Era impressionante como algumas pessoas só descobrem sensibilidade quando a própria assinatura aparece perto do dano. Eduardo perguntou se ela havia autorizado a mensagem no grupo. Ela confirmou. Perguntou se Cláudia tinha conhecimento. Patrícia olhou para a gerente. Cláudia não a salvou. Todo gestor precisa permitir que a equipe processe mudanças, Cláudia disse. Foi uma frase tão fria que até Patrícia parou de chorar por um segundo. Ali ficou claro que a lealdade delas nunca fora parceria. Era a escada. Cláudia subia. Patrícia segurava. Quando a madeira rachou, nenhuma das duas quis admitir quem pisara primeiro. Eu ouvi aquilo sem surpresa. Em ambientes tóxicos, cúmplices se chamam de família,
até o instante em que precisam dividir consequência. Henrique perguntou se eu queria acrescentar algo sobre a festa. Todos olharam para mim. Eu poderia ter falado da caixa, das risadas, da faca de plástico parada no bolo, da minha mão tremendo. Poderia ter dito que humilhação pública não precisa de palavrão para ser violência, mas escolhi o essencial. A festa não foi o início de nada, eu disse. Foi apenas a primeira vez que o padrão ficou visível para quem não fazia parte dele. A frase ficou no ar por alguns segundos. Não era discurso. Era relatório com sangue por baixo. Henrique assentiu devagar. O jurídico pediu que Eduardo apresentasse os impactos financeiros preliminares da contratação da Rota Prime. Na tela, números substituíram fotos. Diferença de preço, atrasos acumulados, multas pagas a clientes, custos emergenciais para corrigir entregas. O total ainda era estimado, mas grande o suficiente para mudar o rosto de quem preferia chamar tudo de decisão estratégica. Vinícius tentou recuperar território. Disse que aqueles custos faziam parte de um cenário de mercado volátil, que transporte era imprevisível, que decisões rápidas nem sempre cabiam em tabelas. Ele falava com energia, usando as mãos, tentando preencher a sala com sua versão. Então Eduardo abriu um e-mail dele para a Rota Prime, enviado antes da contratação formal, combinando volume mínimo por 6 meses. O detalhe era pequeno e mortal. A data vinha antes da suposta análise comparativa. O silêncio que se seguiu foi diferente. Antes, eles podiam argumentar sobre interpretação. Agora, havia sequência. Primeiro, o fornecedor escolhido. Depois, a análise manipulada para justificar a escolha. Renata mostrou a tabela original com 3 opções e destacou a data de criação. Em seguida, mostrou a versão final, limpa de riscos. Vinícius olhou para o jurídico e disse que não responderia sem orientação externa. Dessa vez, ninguém pareceu surpreso. Quando a verdade chega, a arrogância pede advogado. Cláudia percebeu que Vinícius estava afundando e tentou se afastar dele com elegância. Disse que confiava no parecer financeiro, que sua responsabilidade era apenas conduzir a equipe, que não participara de negociação com o fornecedor. Eduardo então projetou o comentário dela no documento, aquele em que mandava retirar detalhes que poderiam gerar resistência. Depois abriu a gravação da reunião em que ela dizia que a liderança já tinha validado. Liderança, nesse contexto, se referia a quem? Perguntou. Ela demorou demais para responder. Foi menos de 4 segundos, mas numa sala como aquela 4 segundos viram confissão respirando. Ao fluxo decisório disse enfim. A expressão era vazia. Henrique anotou algo. Renata não baixou os olhos. Eu pensei em todas as vezes que Cláudia usara palavras bonitas para esconder ordens feias. Fluxo decisório, energia do departamento, colaboração, gratidão. A língua dela sempre vestia a covardia com roupa corporativa. Então veio o momento que mudou tudo de forma definitiva. O membro externo do comitê pediu para analisar o histórico de acesso ao sistema de contratos. TI havia enviado o relatório naquela manhã, e Eduardo ainda não tinha exibido. Na tela apareceu uma sequência de logins, horários e alterações. Uma mudança na justificativa de contratação fora feita às 22h17, usando a credencial de Cláudia, depois que eu havia recusado a edição retroativa. Cláudia empalideceu tão pouco que talvez ninguém percebesse se não estivesse esperando. Eu percebi. Durante anos, estudei microexpressões para saber quando uma bronca viria. O corpo aprende a ler perigo antes da cabeça. Ela disse que talvez sua senha tivesse ficado salva em alguma máquina compartilhada. Renata respondeu. Calma, que o login veio do notebook corporativo atribuído a ela, conectado à rede doméstica registrada em seu cadastro. Nada teatral, só fim de estrada. Vinícius olhou para Cláudia pela primeira vez, com raiva aberta. Patrícia cobriu a boca. A chefe de RH fechou a pasta dela devagar, como se já soubesse que a conversa havia passado de gestão ruim para coisa disciplinar. Eu continuei imóvel, mas por dentro algo se desprendeu. Não era alegria, era a remoção de um peso antigo. A mulher que dizia que gente rígida quebra tinha usado a própria credencial para forçar uma mentira, e o sistema lembrava. O jurídico perguntou se Cláudia confirmava aquela alteração.
Ela disse que precisava de tempo para verificar. Henrique respondeu que o tempo de verificação viria dentro de um processo formal, mas que a reunião continuaria. Então pediu minha confirmação sobre o fluxo correto para alterações contratuais. Eu expliquei o procedimento, citando manual, justificativa formal, aprovação superior e registro de motivo. Minha voz não tremeu. Eu não estava acusando. Estava descrevendo a regra que eles chamaram de teimosia. Quando terminei, Henrique perguntou se eu tinha sofrido alguma pressão direta para ignorar esse fluxo. Abri a divisória preta e entreguei a transcrição do áudio, acompanhada do arquivo original já protocolado. O jurídico leu o trecho em silêncio. Ninguém precisou tocar de novo. A frase estava ali, impressa, nua. Você acha que alguém lá em cima vai proteger a analista? Eu senti Cláudia me encarando. Dessa vez não desviei. Eu quero registrar uma coisa, eu disse, antes que a coragem mudasse de ideia. Eu não trouxe esses documentos porque queria destruir alguém. Eu guardei porque durante muito tempo me disseram que eu era exagerada, difícil e ingrata. Eu precisava de uma forma de continuar acreditando no que eu via. Parei um instante, respirei. Se isso serve hoje para proteger a empresa, ótimo. Mas também serve para mostrar que eu não inventei o que vivi. A sala ficou quieta. Não era pena. Eu não queria pena. Pena ainda coloca quem sofreu numa posição inferior. O que havia ali era reconhecimento, e reconhecimento tem outro peso. Patrícia chorava sem som. Vinícius olhava para baixo. Cláudia mantinha o rosto duro, mas seus olhos estavam presos na minha pasta, como se aquele objeto fosse uma traição pessoal. Para ela, talvez fosse. Pessoas acostumadas a controlar narrativas chamam documentação de ataque. Henrique fez a pergunta final a Cláudia. A senhora considera que conduziu a transferência da Mariana de forma técnica e não retaliatória? Ela endireitou as costas, tentando recuperar a gerente dentro da acusada. Disse que sim, que minhas dificuldades de relacionamento prejudicavam a equipe, que a decisão buscou preservar produtividade. Então Eduardo exibiu a mensagem dela ao RH, enviada antes da transferência. Precisamos tirar Mariana de operações antes que ela crie obstáculos com auditoria futura. Foi como se o ar desaparecesse. Não houve grito, não houve mesa virada. Só aquela linha na tela, simples, seca, impossível de enfeitar. Obstáculos com auditoria futura. Ela sabia. Antes da denúncia formal se transformar em investigação, antes da minha transferência, antes da festa, Cláudia já temia que eu atrapalhasse a limpeza da versão dela. Aquela frase explicava tudo. Não fui transferida porque não me adaptava. Fui removida porque lembrava demais. A chefe de RH levou a mão à testa. O membro externo pediu que a mensagem fosse incluída como evidência central. Henrique olhou para Cláudia sem raiva visível. E talvez isso tenha sido pior. A senhora será afastada preventivamente de suas funções a partir de hoje, disse. Seu acesso aos sistemas será suspenso ao fim desta reunião, e o caso seguirá para deliberação disciplinar, além das medidas legais cabíveis, conforme orientação jurídica. Cláudia abriu a boca, mas nada elegante saiu. Vocês estão se baseando na versão dela, disse, apontando para mim. Foi a primeira vez que perdeu a máscara diante de todos. Ela sempre foi ressentida. Sempre quis provar que era melhor do que a equipe. Henrique respondeu, antes que eu precisasse respirar. Nós estamos nos baseando em documentos, registros de sistema, gravações, metadados e mensagens corporativas. A senhora está confundindo evidência com ressentimento. A frase dele bateu na mesa e ficou. Evidência com ressentimento. Eu quase fechei os olhos. Quantas mulheres, quantos funcionários quietos, quantas pessoas cuidadosas tinham sido chamadas de ressentidas por se recusarem a aceitar uma versão conveniente da própria dor. Naquele instante, eu entendi que não precisava vencer discutindo com Cláudia. Ela tinha perdido no único idioma que respeitava, a autoridade. Só que, pela primeira vez, a autoridade não estava do lado dela. Vinícius também foi afastado preventivamente, com suspensão de acesso e investigação ampliada sobre fornecedores relacionados. Patrícia recebeu medida disciplinar preliminar e seria retirada de qualquer função ligada a relatórios enquanto o caso fosse analisado. Júlia, informaram, seria protegida contra retaliação
e remanejada temporariamente para outra equipe. Quando ouvi o nome dela, senti o primeiro alívio verdadeiro do dia. A história não podia apagar o que eu sofri, mas talvez impedisse que ela herdasse o mesmo lugar. A reunião foi encerrada sem aplauso, sem catarse, sem trilha sonora. As pessoas juntaram papéis. O jurídico recolheu cópias. Eduardo fechou o notebook. Renata me tocou de leve no ombro. Um gesto breve, profissional, suficiente. Cláudia permaneceu sentada por alguns segundos, como se ainda esperasse que alguém pedisse sua permissão para encerrar a realidade. Ninguém pediu. Quando se levantou, o colar de pérolas balançou contra a blusa, pequeno e inútil. No corredor, ela tentou se aproximar de mim. Eduardo deu um passo discreto, mas eu levantei a mão para indicar que estava tudo bem. Cláudia parou a 1 metro de distância. O rosto dela estava vermelho, os olhos brilhantes de raiva, não de arrependimento. Você vai se arrepender, disse. Dessa vez não havia doçura, não havia família corporativa, não havia gratidão, só ameaça crua, finalmente vestida como o que sempre fora. Eu olhei para ela e pensei na copa, no bolo, nas risadas, na minha caixa de papelão. Pensei na Mariana que lavou uma xícara limpa porque não sabia onde colocar o medo. Pensei na minha mãe, dizendo que memória é frágil quando alguém poderoso decide mentir. Então respondi baixo, para que só ela ouvisse e ainda assim não pudesse chamar de escândalo. Não, Cláudia, eu me arrependi foi de ter achado que ceder me protegeria. Ela não teve resposta. Talvez tivesse muitas, mas nenhuma servia sem plateia. Um segurança corporativo apareceu para acompanhá-la até a sala dela, enquanto TI bloqueava os acessos. Vinícius foi levado para outra sala. Patrícia ficou no corredor, chorando diante de uma parede fosca, sem saber se me pedia perdão ou salvação. Eu passei por ela sem crueldade, não por perdão, por limite. Existem pessoas que confundem sua culpa com obrigação da vítima. Eu não carregaria mais. Mais tarde, quando desci ao 12º andar para retirar os últimos itens que ainda estavam no armário, o departamento inteiro já sabia. Nada se espalha tão rápido quanto a queda de quem se achava intocável. As mesmas pessoas que riram na festa agora olhavam para as telas com devoção exagerada. Ninguém mencionou o bolo. Ninguém mencionou paz. A copa estava limpa, sem bexigas, sem cobertura azul, sem risadas, só o cheiro velho de café e medo. Júlia estava perto da impressora, segurando uma pasta contra o peito como no outro dia. Quando nossos olhos se encontraram, ela não sorriu, apenas respirou fundo, como quem sobreviveu a algo que ainda não sabe nomear. Passei por ela e disse, baixo, obrigada por não apagar. Ela respondeu, obrigada por ter guardado. Foi uma troca pequena, talvez ninguém mais tenha ouvido. Para mim, valeu mais do que qualquer pedido de desculpas público. No armário, encontrei um post-it antigo grudado atrás de uma prateleira. Era meu, escrito meses antes. Conferir rota prime antes de fechar. A letra parecia de outra pessoa, mas era minha. Guardei o papel dentro da pasta preta, não porque precisasse dele como prova. A prova maior já estava onde deveria. Guardei porque aquele lembrete simples mostrava que antes de tudo virar caso, relatório e comitê, havia uma mulher tentando fazer seu trabalho direito. Quando entrei no elevador com a pasta no braço, Patrícia apareceu correndo antes que as portas fechassem. Mariana, disse, ofegante, eu sinto muito. A frase parecia real, mas atrasada. O problema das desculpas tardias é que elas chegam depois de terem servido a quem feriu. Eu olhei para ela com cansaço, não ódio. Você sente muito agora porque a consequência chegou, respondi. Talvez um dia sinta pelo que fez antes dela. As portas fecharam devagar. No 16º andar, Eduardo me esperava perto da minha mesa. Disse que o processo ainda teria etapas, entrevistas adicionais, análise jurídica e relatório final. Não prometeu final perfeito. Gente séria não promete o que o mundo pode complicar, mas informou que minha transferência seria formalizada como alocação permanente em integridade, caso eu aceitasse. A pergunta veio simples. Você quer ficar? Olhei para minha antiga caixa, agora vazia ao lado da mesa nova. Eu queria. Assinei o termo de aceite com uma caneta azul. Nada dramático, nenhuma mão divina descendo do teto. Só meu nome, escrito por mim, no lugar certo. Quando terminei,
Eduardo disse que eu poderia tirar o resto do dia. Eu agradeci, mas fiquei. Abri meu computador e comecei a organizar as evidências digitalizadas, nomeando arquivos com datas claras, descrições precisas e versões conferidas. A revanche não era destruir Cláudia. Era impedir que a verdade voltasse a depender da memória cansada de alguém. Às 7 da noite, recebi uma última mensagem de um número desconhecido. Não precisava salvar para saber quem era. Depois de tudo que fiz por você, é assim que retribui? Fiquei olhando para a frase por alguns segundos. Lá estava ela de novo, tentando transformar abuso em favor. Eu tirei print, encaminhei para o jurídico e bloqueei o número. Depois apaguei a conversa da tela, não do registro. Algumas coisas a gente não precisa carregar no peito quando já estão arquivadas no lugar certo. Saí do prédio quando a cidade estava acesa e barulhenta, indiferente à minha pequena revolução corporativa. Na calçada, respirei fundo pela primeira vez em horas. Meu celular vibrou com uma mensagem de Rafael perguntando se eu estava bem. Respondi apenas: estou inteira. Não era o mesmo que estar curada. Não era o mesmo que estar feliz, mas era mais do que eu tinha conseguido dizer por muito tempo. Antes de ir embora, olhei para cima e contei mentalmente os andares. O 12º, onde riram. O 16º, onde ouviram. Entre um e outro, havia apenas 4 andares de concreto, mas para mim, parecia uma vida inteira. Eu não tinha subido porque eles me empurraram. Eu subi porque, enquanto tentavam me diminuir, eu continuei guardando a verdade em páginas, arquivos e silêncio. E naquele dia, finalmente, o silêncio falou mais alto do que a festa. Nos dias seguintes, o prédio parecia o mesmo, mas eu não era mais recebida pelo mesmo ar. Algumas portas se fechavam quando eu passava. Outras se abriam depressa demais, com sorrisos arrependidos que não sabiam onde pousar. Eu já tinha aprendido que a culpa dos outros não exige hospedagem dentro da gente. Cumprimentava quem precisava cumprimentar, respondia o que era profissional e voltava para minha mesa no 16º andar. Ali, o silêncio não era punição, era trabalho. O relatório final levou 6 semanas para ser concluído. 6 semanas de entrevistas, cruzamentos de sistema, parecer jurídico, revisão financeira e mensagens recuperadas por TI. Cláudia permaneceu afastada durante todo o processo. Vinícius também. Patrícia foi transferida para uma função sem acesso a contratos ou apresentações estratégicas, enquanto a empresa avaliava sua conduta. Eu soube de tudo apenas pelo necessário. Dessa vez, não era fofoca me usando como combustível. Era a consequência seguindo o procedimento. Quando Eduardo me chamou para ler a versão final das conclusões, senti o mesmo aperto no peito que senti no dia em que abri o e-mail da transferência. O corpo demora a entender que nem toda a sala fechada é armadilha. Sentei diante dele e de Renata, com as mãos sobre o colo, e ouvi as palavras formais que resumiam anos de coisa informalmente cruel. Manipulação documental, ambiente hostil, apropriação de autoria técnica, retaliação e violação de política interna. Cláudia foi desligada por justa causa administrativa, com encaminhamento de documentos para medidas legais relacionadas às alterações de registro. Vinícius também foi desligado, e os contratos ligados à Rota Prime entraram em revisão externa. A empresa recuperou parte dos valores cobrados indevidamente e suspendeu fornecedores relacionados até conclusão jurídica. Nada daquilo apagou minhas noites ruins, mas havia algo profundamente reparador em ver a mentira perder crachá, acesso e sala envidraçada. Patrícia me enviou um e-mail uma semana depois da decisão. Não era longo. Dizia que ela tinha participado de coisas das quais se envergonhava, que o medo de perder o emprego não justificava ter me exposto e que não esperava perdão. Li 2 vezes. Depois arquivei. Não respondi. Às vezes, a resposta mais honesta é não transformar a dor da pessoa que feriu você em nova tarefa sua. O arrependimento dela podia existir sem ocupar minha mesa. Júlia foi efetivada meses depois em outra área. Um dia, ela apareceu no 16º andar com um café e um sorriso tímido. Disse que ainda sentia medo de contrariar pessoas mais poderosas, mas que agora perguntava tudo por escrito. Eu ri de leve, não dela, mas da beleza pequena daquela herança. Não era cinismo, era sobrevivência profissional.
Ela me contou que guardava atas, e-mails e versões de arquivo. Minha mãe teria aprovado. Rafael mudou comigo de um jeito menos barulhento do que eu esperava. Ele parou de me mandar frases sobre evitar confusão e começou a perguntar antes de aconselhar. Num domingo, durante um almoço simples no meu apartamento, ele viu a pasta preta sobre a estante e ficou alguns segundos olhando. "Você vai guardar para sempre?" perguntou. Pensei bem antes de responder. "Não como ferida", eu disse. "Como lembrete." Ele assentiu, e dessa vez não tentou diminuir o peso. Do antigo departamento vieram convites estranhos. Um almoço de reaproximação, um café para virar a página, uma mensagem coletiva dizendo que todos estavam aprendendo com o momento. Eu não fui. Não por orgulho, mas por higiene emocional. Virar a página não significa sentar na mesma mesa com quem rasgou capítulos seus e depois reclamou da bagunça. Respondi com educação, desejando bom trabalho. A distância, quando bem escolhida, não é frieza, é saúde. Meses depois, a empresa criou um novo protocolo de rastreamento de autoria em relatórios estratégicos. Toda alteração relevante precisava manter histórico visível. Toda decisão de fornecedor exigia justificativa formal e revisão cruzada. Denúncias de retaliação passaram a ter canal separado, com proteção mais clara. Eu participei da implantação. Em algumas reuniões, via gestores desconfortáveis quando eu falava sobre evidência, preservação e poder informal. Eu entendia o desconforto. A luz sempre parece agressiva para quem se acostumou a trabalhar na sombra. Um dia, fui convidada para conduzir um treinamento interno sobre integridade em processos administrativos. A sala estava cheia, inclusive com gente do 12º andar. Não contei minha história como desabafo, usei exemplos genéricos, fluxos, riscos, decisões. Mas no fim, alguém perguntou como uma pessoa deve agir quando percebe que está sendo isolada por fazer o correto. Eu olhei para a tela apagada por um segundo e vi o reflexo da minha própria trajetória. Respondi sem dramatizar. Disse que ninguém deveria carregar sozinho um ambiente inteiro nas costas, que registros importavam, que pedir orientação não era fraqueza, que a verdade precisava de forma para atravessar estruturas que preferem ruído. Não citei Cláudia, não citei bolo, não citei festa, mas algumas pessoas na sala baixaram os olhos. Elas sabiam. Às vezes, a melhor exposição não é dizer nomes, é construir uma regra que impede o próximo abuso de usar o mesmo caminho. Depois do treinamento, encontrei a copa do 12º andar vazia. Eu tinha ido buscar uma assinatura e por acaso parei diante da porta. A mesa onde colocaram o bolo ainda era a mesma, a pia também. As bexigas, claro, tinham sumido havia muito tempo, mas eu ainda conseguia vê-las balançando no ar-condicionado como pequenos símbolos de uma crueldade pobre. Entrei devagar. Não havia plateia, não havia riso, só eu e o lugar. Fiquei ali menos de um minuto. Toquei a borda da mesa com os dedos e lembrei da minha caixa de papelão, da caneca lascada, da foto da minha mãe, da Júlia perguntando se eu iria para a integridade. Naquele dia, todos acharam que estavam assistindo à minha saída. Na verdade, estavam testemunhando a única coisa que não conseguiam imaginar: alguém sendo removido do alcance deles para finalmente ser levado a sério. Eu não senti vontade de chorar. Isso me surpreendeu. Por muito tempo, achei que cura seria entrar naquele lugar e não sentir nada. Mas senti. Senti tristeza, raiva antiga, um pouco de nojo, um pouco de ternura pela mulher que eu fui. Cura não é anestesia. Cura é conseguir olhar para a cena inteira, sem voltar a morar nela. Eu saí da copa sem pressa e deixei a porta fechar atrás de mim. Minha caneca lascada ficou na mesa nova por quase um ano. Um dia, ela escorregou da minha mão e quebrou de vez. O barulho me assustou mais do que deveria. Fiquei olhando os pedaços no chão, esperando sentir algum tipo de sinal. Depois peguei uma pá, recolhi tudo e joguei fora. Não precisei transformar aquilo em ritual. Algumas coisas quebram depois de cumprir sua função. Aquela caneca tinha me acompanhado até onde podia. Comprei outra no caminho para casa, branca, simples, sem frase motivacional. No dia seguinte, levei para o 16º andar e coloquei café nela antes da primeira reunião.
Eduardo notou e perguntou se era nova. Eu disse que sim. Só isso. Nem todo recomeço precisa de discurso. Às vezes, é apenas um objeto que não esteve presente quando você foi humilhada. Um pequeno espaço limpo onde a mão descansa sem lembrar da queda. Com o tempo, parei de esperar que Cláudia aparecesse de alguma forma. Ela tentou uma notificação extrajudicial alegando dano à reputação, mas a empresa respondeu com documentos. Depois disso, silêncio. Soube por terceiros que ela dizia ter sido vítima de perseguição interna. Não fiquei surpresa. Pessoas como ela raramente contam a própria queda como consequência. Preferem chamar de traição o momento em que alguém deixa de obedecer. Vinícius desapareceu do nosso círculo profissional por um tempo. Depois, surgiu em outra empresa menor, segundo comentários de mercado. Patrícia continuou onde estava, mais quieta, menos brilhante, talvez mais consciente. Eu não desejei ruína eterna a nenhum deles. Isso também me libertou. Justiça não precisa virar obsessão para ser real. Eu queria limites, registro e consequência. Tive os 3. O resto pertencia à vida deles, não à minha. O que mais mudou foi a minha relação com a palavra lealdade. Antes, eu achava que ser leal era aguentar, proteger a equipe, não expor falhas, não incomodar quem mandava. Hoje eu sei que lealdade sem verdade é apenas servidão com crachá. Uma empresa, uma família, um casamento, uma amizade, qualquer estrutura que exige seu silêncio para manter a aparência já começou a cobrar caro demais, e ninguém deveria pagar com a própria dignidade. Também aprendi que silêncio tem 2 tipos. Existe o silêncio de quem foi intimidado, aquele que aperta a garganta e faz a pessoa pedir desculpa antes de falar. Eu conheci bem esse. Mas existe outro silêncio, mais raro, mais firme. O silêncio de quem está juntando peças, escolhendo o momento certo, recusando o espetáculo. Por fora, parece passividade. Por dentro, é construção. Foi nesse silêncio que eu sobrevivi até conseguir abrir a pasta. Não acredito em vingança barulhenta. Barulho costuma alimentar quem ama a plateia. A minha revanche foi continuar precisa quando queriam me chamar de emocional. Continuar documentando quando queriam me chamar de ressentida. Continuar inteira quando achavam que me partir seria simples. Eu não arranquei nada deles com as mãos. Apenas deixei que seus próprios rastros chegassem à mesa certa. Há uma força imensa em não distorcer a verdade, mesmo quando a mentira parece mais bem vestida. Hoje, quando alguém novo entra em integridade e pergunta por que sou tão insistente com versões, registros e aprovações, eu conto uma frase da minha mãe sem explicar o passado inteiro. Digo que memória é frágil quando alguém poderoso decide mentir. Alguns sorriem, achando bonito. Outros entendem de primeira. Eu reconheço esses rostos. São pessoas que já aprenderam que injustiça raramente chega gritando. Ela costuma pedir apenas uma exceção. Nunca voltei ao 12º andar como quem busca reparação. Voltei apenas quando o trabalho exigiu. O lugar perdeu o tamanho mítico que tinha dentro de mim. Era só um andar, com mesas, computadores e gente tentando parecer ocupada. O poder que ele teve sobre mim não vinha das paredes. Vinha do medo de que eu não encontrasse outro lugar. Mas encontrei, primeiro numa pasta preta, depois numa sala silenciosa. Por fim, dentro de mim. No aniversário de 1 ano da minha transferência, cheguei cedo ao prédio. O elevador parou sozinho no 12º andar antes de subir. As portas se abriram, e por um segundo vi a copa ao fundo, iluminada, vazia. Sorri sem querer, não de nostalgia, de encerramento. Quando as portas se fecharam e o elevador continuou até o 16º, percebi que minha vida não tinha sido devolvida por ninguém. Eu a tinha recuperado documento por documento. A festa que fizeram para comemorar minha saída acabou antes do bolo. A verdade que eu levei comigo continuou trabalhando muito depois. Eles acharam que minha transferência era o fim da minha voz, mas foi apenas o dia em que minha voz entrou na sala onde ninguém podia rir dela.